No princípio, antes do tempo, antes da luz, antes de qualquer forma de vida, havia apenas Deus. E é aqui que a Bíblia começa, com uma frase simples, mas tão poderosa que moldou a fé de milhões ao longo da história. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Hoje, vamos mergulhar nesta primeira passagem. Vamos descobrir o que ela revela sobre Deus, sobre nós e sobre o propósito da criação. Esta não é apenas uma frase de abertura, é uma declaração de autoridade. A Bíblia não tenta provar que Deus existe, ela começa afirmando: Ele já estava lá antes de tudo, antes do universo, antes do tempo. Nesses uno, uma coloca Deus como o Criador absoluto, o início de todas as coisas, o autor da história humana. E isso muda tudo, porque se Deus criou, então nada é acidental, nada é por acaso. A expressão no princípio fala de um ponto zero, não um ponto no vazio, mas um ato de vontade soberana. Um momento em que Deus, em sua infinita sabedoria, decide iniciar a história, descendo a tapeçaria do tempo e do espaço, a partir do nada. Mas essa expressão também revela algo mais profundo, um mistério que a mente humana mal pode sondar. Deus é eterno. Ele existe antes do princípio. Antes que o primeiro segundo fosse contado, antes que a primeira estrela brilhasse, ele já era. Ele não está sujeito ao tempo. Ele é o Criador do tempo. Para nós, mergulhados na correnteza do tempo, tudo tem começo, meio e fim. Nossas vidas são como um sopro, uma breve centelha na imensidão da existência. Buscamos marcos, datas, inícios e conclusões para dar sentido à nossa jornada. Para Deus, não. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso não significa apenas que ele estava no começo e estará no final, mas que ele preenche cada instante, cada momento que já foi e cada momento que virá. Existe nele. Ele é o eterno agora, aquele que sustenta tudo com seu poder, envolvendo a criação em um propósito que transcende nossa compreensão finita. Criar do nada. Em hebraico, a palavra usada aqui é bara menos um verbo reservado exclusivamente para a ação divina. Só Deus cria a partir do nada. Nós transformamos. Ele cria. Com uma palavra, ele chama a existência aquilo que não existia. Com um sopro, ele dá vida. Com um gesto, ele molda o universo. Os céus e a terra é uma expressão que significa tudo, o visível e o invisível, o espiritual e o material, o infinito e o íntimo. Deus cria o cosmos, mas também cria o lar onde a humanidade vai habitar. Ele cria o grandioso e o detalhe, o universo e o teu coração. Já parou para pensar na beleza que no ser do nascer do sol pintando o céu, as estrelas brilhando na escuridão, cada folha, cada animal, cada gota de água? Tudo isso não é por acaso. É a obra de arte de um Criador incrível que pensou em cada detalhe com amor. Olhe ao seu redor e veja a assinatura de Deus em toda a criação. É um convite para a gente admirar e agradecer. Se gosto, se inscreva no canal. Você já parou para pensar no que existia antes de tudo? Antes do tempo, antes da luz, antes de qualquer som? A Bíblia nos convida a essa viagem, a um lugar de silêncio e expectativa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o vazio não era o fim, era o começo de tudo. E Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Imagine a primeira explosão de luz rasgando a escuridão. Não era apenas luz física, mas a luz da esperança, da vida, da criação. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Assim nasceu o céu, um manto azul que nos cobre, um espaço que separa as águas de cima das águas de baixo. O palco onde o sol, a lua e as estrelas iriam brilhar. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus
num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E a porção seca Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. A terra, antes nua, vestiu-se de verde. Florestas, vales, montanhas, um jardim pronto para ser habitado. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. O tempo começou a ser contado, cada amanhecer uma nova promessa, cada anoitecer um convite ao descanso. E Deus disse: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face do firmamento dos céus. Os oceanos encheram-se de vida, criaturas de todas as formas e tamanhos. E nos céus, as aves cantaram pela primeira vez. A sinfonia da vida havia começado. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. A terra encheu-se de movimento, dos maiores animais aos mais pequenos insetos, cada um com o seu propósito, cada um com a sua beleza. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A obra-prima da criação, o único ser feito, a imagem e semelhança do Criador, com a capacidade de amar, de sonhar, de criar. A primeira passagem da Bíblia não é apenas o início do mundo, é o início da esperança. É o início da história de amor entre Deus e a humanidade. É o lembrete de que tudo começa com Ele e tudo encontra sentido nele. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E hoje, Ele pode criar um novo começo na tua vida. Se esta mensagem falou contigo, deixa o teu like, partilha com alguém que precisa de um novo começo e subscreve o canal Fé, que transforma para mais reflexões que edificam a tua fé. Que Deus te abençoe e te renove desde o princípio.